fechou. Muito bem. Então nós vamos dar início a esta aqui, a nossa terceira aula, né, sobre a doutrina da Igreja. Nós estamos estudando o símbolo da fé, né? Esta é a nossa terceira aula. Nós vamos continuar a estudar o primeiro fragmento do primeiro artigo do símbolo da fé, né? Foi entregue para vocês dois conjuntos de folhas, né? O primeiro deles tem aí textos simbólicos, essa página aqui, com o credo, né? A oração do credo, ou seja, o símbolo dos apóstolos à esquerda em latim, à direita em português. Na verdade, nós temos nesse conjunto de folhas três símbolos, né, apostólicos, três símbolos da fé. O primeiro é o símbolo dos apóstolos, o segundo é o símbolo niceno-constantinopolitano, e o terceiro é o símbolo atanasiano, né, o símbolo da fé, que foi composto por Santo Atanásio, né? O símbolo dos apóstolos, o primeiro aí, é o mais curto e o mais antigo, né? Segundo a tradição da Igreja, este símbolo remonta aos apóstolos, né, que teriam se reunido em colégio apostólico, os 12 apóstolos, porque quando Judas traz Jesus e depois se enforca, né, posterior à paixão, morte e ressurreição de Cristo, Pentecostes, os apóstolos elegem São Matias, né, 12º apóstolo. Então os 12 apóstolos, diz a tradição, se reuniram e cada um foi dizendo um artigo, e assim compuseram aquilo que é o principal da nossa fé, para que todos eles tivessem a essência do que haveriam de pregar, quando então fossem, né, e por onde passassem, foram pregando e foram constituindo comunidades. Assim diz a tradição, né? O segundo símbolo da fé, o símbolo niceno-constantinopolitano, é o símbolo que foi escrito pelos concílios ecumênicos de Nicéia, ocorrido no ano de 325 da era cristã, e o concílio de Constantinopla, né, que aconteceu no ano de 381. É um credo, um símbolo da fé um pouco mais longo e mais detalhado. No entanto, o símbolo da fé mais extenso é este terceiro, o símbolo que conclui, né, dito símbolo atanasiano, Santo Atanásio, né? Santo Atanásio viveu entre os anos de 296 a 373. É o símbolo mais extenso, né? Ficamos, portanto, com o símbolo dos apóstolos, está na página 65. Por que o credo, né, que nós comumente chamamos de credo, na verdade, o nome desta oração é o símbolo apostólico, o símbolo dos apóstolos. Por que ele leva este nome, né, de símbolo? Se vocês depois buscarem o parágrafo 188 do Catecismo da Igreja e os seguintes, o texto do Catecismo está explicando, né, o significado da palavra símbolo. O parágrafo 188 diz o seguinte: a palavra grega símbolo significa a metade de um objeto quebrado, por exemplo, um sinete, que era apresentada como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. Então a palavra símbolo vem dessa noção de que duas pessoas distantes que deveriam se encontrar, cada uma delas carregava um pedaço de algum objeto, um código, de tal forma que quando se encontrassem e ali vissem, né, que as partes se encaixam perfeitamente, e eles se reconheceriam, né? Mais ou menos algo como na Guerra Fria, né? Mas aqui o símbolo da fé é um sinal de reconhecimento, né? Significa um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes, né? Símbolo passa em seguida a significar coletânea, coleção ou sumário. Então nós temos dois sentidos da palavra símbolo. O primeiro, quem professa o símbolo apostólico, o símbolo da fé católica, né, crê em todos os artigos da fé católica e nós podemos nos reconhecer
católicos. Aqueles que não creem em uma das partes dos símbolos escolhem aquilo que devem crer, esses são os hereges. Né? O próprio sentido da palavra heresia, sua raiz etimológica vem disso, aquele que escolhe aquilo que ele quer crer. Então esse é o primeiro sentido. O segundo sentido, o símbolo passa então a significar também uma coletânea, coleção ou sumário das principais verdades da fé, né? Das quais outras são derivadas. Então o símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. E aí o catecismo vai continuar com um texto bem interessante, aprofundando essa noção, essa explicação. Né? Temos aqui então, na página 65, estas cópias foram retiradas do Catecismo Romano, que é este livro aqui. O Catecismo do Concílio de Trento traz para nós, logo no início, estes 3 símbolos, mas também no Catecismo da Igreja Católica, o amarelinho, né? Vocês têm em mãos. Aqui no parágrafo 184, uma página antes dessa que lemos agora, nós temos o símbolo dos apóstolos e o símbolo niceno-constantinopolitano em português. Né? Vocês têm aí também. Nós estamos estudando, portanto, o artigo 1. É importante salientar também, pelas cópias que foram entregues a vocês, o símbolo dos apóstolos, bem como os outros, ele é dividido em 3 partes. Então aqui na página 65, lá em cima nós temos o número 1 romano, o número 2 romano, e embaixo no artigo 8, o número 3 romano. Né? São as 3 partes do símbolo dos apóstolos. A primeira parte trata de Deus Pai, a segunda parte trata de Deus Filho e o mistério da redenção, e a terceira parte trata do Espírito Santo e da Igreja. Né? Nós estamos estudando o artigo 1, que está dentro da primeira parte do símbolo apostólico. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não é? Credo in Deum Patrem Omnipotente, Creatorem Celi et Terrae. Nós estamos aqui no artigo 1. Ao longo das nossas aulas estudaremos estes artigos. E na aula passada nós havíamos dito que nós fragmentaríamos este artigo 1 em 3 partes. Né? Creio, primeira parte, em Deus Pai Todo-Poderoso, segunda parte, e Criador do céu e da terra, terceira parte, que vamos fragmentar no artigo 1 do símbolo apostólico. Então nós estamos estudando o primeiro fragmento, creio. Né? E na aula passada nós havíamos posto na lousa um esquema, e por este esquema nós estávamos estudando que crer é a resposta que o homem dá a Deus, porque é a adesão da fé mediante o livre-arbítrio da vontade. Não é isso? Então nós cremos na revelação divina mediante a fé. Né? A fé é dom, graça que Deus nos dá. Né? O crer é a nossa parte. Né? Crer é a resposta que o homem dá a Deus, aceitando a graça, aceitando a fé, né? Pelo livre-arbítrio da vontade. Cremos então na revelação divina, na revelação que Deus faz de si, e é a partir desse ponto que nós começaremos essa aula, e é nesse ponto que se encontra o esquema que nós pusemos na lousa. Né? Então nós estamos estudaremos hoje de forma mais profunda a revelação divina e a transmissão da revelação divina. Né? Nós vamos partir daqui a pouco para o parágrafo 74 do Catecismo da Igreja. Né? Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre este esquema que está aqui na lousa. Né? Então, Deus se revelou dentro da história de salvação universal. Dissemos isso na aula passada. Essa revelação divina, e Deus revela o quê? Deus revela as verdades necessárias à nossa salvação. Essa revelação divina, ela é transmitida. Ela é conservada e transmitida na sua integridade. E transmitida de que maneira? Bom, a revelação divina ela é transmitida oralmente, e aqui nós temos então a tradição apostólica. Né? Ou seja, as verdades de fé, os gestos, as instituições que Cristo fez, que os apóstolos fizeram e transmitiram aos seus sucessores. Né? E essa revelação
revelação divina ela também é transmitida por escrito. Então nós temos as Sagradas Escrituras, né? A Bíblia, que é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aí nós vamos falar um pouco sobre as fontes das Sagradas Escrituras que nós temos, a partir das quais se originou a Bíblia que nós temos hoje, né? Em português. Elas não foram escritas, obviamente, né? Em português. Nós vamos falar um pouco sobre isso, os seus textos originais. Os documentos posteriores, como encíclicas, cartas apostólicas, podem ser considerados também revelação divina ou não mais? Não mais. A revelação divina ela termina, o tempo da revelação termina com a morte do último apóstolo, que foi São João, né? Então, a partir daí, Deus não revela mais nada, né? Mas o que acontece? Ao longo da história da igreja, estes textos, né? As constituições apostólicas, vão aparecer mais tarde, as constituições dogmáticas, os textos dos concílios que são mais antigos, né? Os textos dos sínodos, tudo isto é o meio pelo qual o magistério da igreja se pronuncia. Então, o magistério da igreja faz sagrada teologia e aí aprofunda o entendimento das verdades reveladas, né? Mas a revelação termina, entende? A revelação termina com o morte do último apóstolo, né? Muito bem, então, a nossa aula de hoje, pelo menos a primeira parte dela, está pautada aqui, neste esquema que nós vamos seguir e aprofundar com os estudos de alguns parágrafos do Catecismo. É importante frisar que, pela tradição e pelas Escrituras, Deus fala, Deus pronuncia o seu único verbo, que é Cristo, né? Dizemos na aula passada também que a única palavra do Pai, a única palavra pronunciada pelo Pai, não é um texto escrito, e sim uma pessoa, né? Então a palavra de Deus não é um livro, a palavra de Deus é uma pessoa, é o Verbo encarnado, Cristo, né? Então a palavra de Deus, enquanto o Verbo encarnado, precede a igreja. A palavra de Deus, enquanto texto escrito e inspirado por Deus, né? É importante dizer isso, nós vamos voltar a isso logo daqui a pouco. Inspirados por Deus, os textos escritos e a tradição, tudo isso procede da igreja. Tá certo? Inclusive a tradição vem primeiro e depois as Sagradas Escrituras. Certo? Então nós vamos tomar conosco o texto do Catecismo da Igreja. Vamos ao parágrafo 74. Vamos falar sobre a transmissão da revelação divina. Diz aqui então o texto: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que dessa forma a revelação chegue até as extremidades do mundo. Deus dispôs, com suma benignidade, que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações, né? Então, qual é o pressuposto aqui da argumentação do parágrafo do Catecismo, parágrafo 74, né? Ora, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É da vontade de Deus salvar a todos, né? Mas todos se salvam? Não. Nós precisamos nos lembrar que o inferno existe. Não está vazio, né? Bem como o céu existe, né? A Jerusalém celeste, a Jerusalém do alto, né? É da vontade de Deus, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, é da vontade de Deus salvar a todos. Por isso, Deus revela as verdades necessárias à nossa salvação. Por isso, Deus não cessa de nos chamar à conversão, nos enviando graças atuais. E na aula passada falávamos um pouco sobre o que é graça atual, né? Aquilo que ilumina a nossa inteligência, fortalece a nossa vontade para que, de fato, enxerguemos a verdade, né? A verdade na própria revelação divina. E aí os argumentos pela via da filosofia, pela via racional, para chegar até Deus, os argumentos propostos pela Sagrada Teologia, a partir da revelação, salvam-se aqueles que se abrem à ação da graça de Deus. Vivem segundo a vontade de Deus. Estes trilham um caminho de salvação.
Então é da vontade de Deus salvar a todos. E que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E a verdade é Cristo. Palavra eterna do Pai. Não é? Ora, aqui nós já percebemos que a verdade não é relativa. Não é? Existe a verdade eterna e imutável, como gosta de chamar Cristo, não é? Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona diz: Cristo é a verdade eterna e imutável. Então somos nós que devemos nos converter ao Evangelho, porque no Evangelho está a verdade. E não o Evangelho que deve ser convertido às nossas vontades. Né? Hoje existe um movimento que até se infiltra dentro da igreja, né, querendo aliviar os textos do Evangelho, né, querendo aliviar a doutrina da igreja. Não, mas não é bem assim. Nós podemos fazer uma outra interpretação. Né? Existe um movimento assim. Não, Cristo disse com todas as letras do Evangelho que o homem e a mulher que se unem em matrimônio é até que a morte os separe, e muitas vezes o homem quer se separar, se unir a outro e ainda continuar comungando. Né? Cristo elevou essa lei à perfeição. Todo aquele que olhar para alguém com desejo libidinoso já cometeu adultério em seu coração. E aí algumas pessoas falam, mas não é bem assim. Né? Então existe um movimento que quer ajustar o Evangelho aos nossos quereres. E não é isso. O caminho de salvação não é esse. O caminho de salvação somos nós que devemos nos converter à verdade do Evangelho. E não convertemos o Evangelho aos nossos desejos. Né? Então, o Catecismo diz: Deus quer que todos os homens se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. Né? E Deus dispôs, e aqui o Catecismo está citando, citação 59, é um texto da Dei Verbum, que é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II. Né? Essas primeiras páginas do Catecismo vai citar muitas vezes a Dei Verbum. Aqui então o Catecismo cita o texto do Vaticano II. Deus dispôs com suma benignidade que aquelas coisas que revelaram para a salvação de todos, aquelas verdades reveladas por Deus para a salvação de todos, aqui é importante, permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Então todas as verdades reveladas por Deus, que estão na tradição, que estão nas Sagradas Escrituras, estas verdades, Deus quer que a igreja, coluna e sustentáculo da verdade, que a igreja guarde o depositum fidei, o depósito da fé. Que a igreja conserve, guarde as verdades reveladas por Deus ao longo dos séculos e transmita, anuncie, evangelize, pregue estas verdades para a salvação de todos. E aqui é importante dizer, permanecessem sempre íntegras, ou seja, nós não podemos modificar as Sagradas Escrituras. Né? Nós não podemos modificar a tradição apostólica, porque ali estão as verdades reveladas por Deus. Nós não podemos alterar os documentos do magistério da igreja. Nós não podemos alterar os textos do catecismo, porque ali estão as verdades reveladas por Deus. Que é a missão da igreja guardar, conservar, de tal forma que o depósito da fé permaneça sempre íntegro. Né? E de fato, seja pregado, seja aprofundado, seja anunciado a todas as gerações, todos os séculos. Né? Muito bem. Vamos então ao parágrafo 76. Estamos dentro da tradição apostólica, né? Então, a transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, se fez de duas maneiras. Isso está posto aqui no esquema. Né? Então, a transmissão do Evangelho foi feita oralmente, foi feita por escrito. Né? Oralmente, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Então, muitas dessas verdades de fé reveladas por Deus foram transmitidas de maneira oral pelos apóstolos. Né? E os apóstolos transmitiram estes exemplos e instituições
que aprenderam das palavras da convivência e das obras de Cristo. Entende? Então, muitas verdades de fé estão postas por escrito na Bíblia e outras não. Daí que a igreja retira o depósito da fé, não apenas da Bíblia, não apenas das Sagradas Escrituras, mas também da tradição, né, apostólica. E aí nós havíamos apontado, na aula passada mesmo, alguns elementos que chegaram até nós pela tradição apostólica, como, por exemplo, as instituições das partes da missa, né, liturgia da palavra, liturgia eucarística, né, a própria liturgia judaica influenciou no surgimento da liturgia católica, né? Nós também falamos sobre os dogmas, né, da Imaculada Conceição, da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, né? Falamos sobre os graus da ordem, diaconato, presbiterato, episcopado. Todas essas verdades, elas chegam até nós via tradição apostólica, né? Os tempos litúrgicos e tudo mais. Quando o sacerdote consagra a Eucaristia, né, de tal forma que o pão e o vinho se transubstanciam do corpo e sangue de Cristo, e o sacerdote então eleva, né, a Eucaristia para ser ali apresentada, adorada na Santa Missa. Ora, Cristo não disse, ou melhor, Cristo realizou esse gesto, mas os apóstolos não escreveram lá no Evangelho que o padre deve elevar a Eucaristia mais alto que ele puder. Isso está onde? De onde os apóstolos aprenderam isso? Dos gestos, né, das atitudes de Cristo, realizadas sobretudo na última ceia. E assim, os apóstolos nos transmitiram essas verdades. Outra coisa que é importante, também faz parte da tradição apostólica, a tradição nos transmite verdades de fé, mas também a tradição nos transmite o munus apostólico. É importante dizer isso, né? O que é o munus? O poder. Né? Ora, Cristo, né, ordenou os seus apóstolos. Quando? Na última ceia. Né? Estes mesmos apóstolos ordenaram outros apóstolos. Acabamos de dizer que depois de Pentecostes foi escolhido São Matias para ocupar o lugar de Judas. Né? E os apóstolos, depois de Pentecostes, quando saíram a pregar e anunciar o Evangelho, por onde passavam, iam constituindo comunidades e iam ordenando bispos, ordenando presbíteros, diáconos. Estes 3 graus do sacramento da ordem existem desde os primeiros séculos da história da igreja. Né? E muitos nos testemunham, muitos autores eclesiásticos nos testemunham estes 3 graus da ordem. Então o que acontece? Na prática, o que isso significa? Ora, se você pegar o missal, ir lá na oração da liturgia eucarística, e ter um pão na sua mão e pronunciar aquelas palavras, se você rezar sobre o pão, ele vai se transubstanciar no corpo de Cristo? Não. Por quê? Porque nós somos leigos. Nós temos um sacerdócio laical, não um sacerdócio ministerial. Não é isso? Ora, a tradição apostólica nos transmitiu o munus, o poder dos apóstolos, para que os sacramentos perdurassem ao longo de todos os séculos da história da igreja e chegassem até nós. Somente o ministro ordenado, o sacerdote, quando dentro da missa pronuncia as palavras de consagração, acontece então a transubstanciação. E a transubstanciação só acontece quando são apresentadas as espécies do pão ázido, que é o sem fermento, e o vinho. Se tiver suco de uva lá, se tiver uma mandioca lá, como o pessoal da Teologia da Libertação gosta de fazer, né? Não acontece transubstanciação. Não tem sacrifício da missa. Né? Tem uns teólogos da libertação aí que ensinam que a missa é partilha. Não, a missa não é partilha. A missa é sacrifício. Né? A missa é sacrifício de Cristo no alto do madeiro da cruz. Entregou sua vida para nos salvar, nos deu como alimento seu corpo, seu sangue, sua alma, sua humanidade. Então, a transubstanciação só acontece quando existir pão ázido, sem fermento, e vinho. O suco de uva não se transforma, não se transubstancia no sangue de Cristo, e muito menos qualquer outro elemento. Né? Cada sacramento, nos ensina São Tomás, tem matéria e forma. A matéria e forma do sacramento da Eucaristia, pão e vinho, as palavras de Cristo,
que o sacerdote diz, in persona Christi. Então, este munus sacerdotal, ele é transmitido pela tradição apostólica. Né? Se nós não tivéssemos tradição apostólica, como muitas igrejas separadas não têm tradição apostólica, né? Se nós não tivéssemos tradição apostólica, nós só teríamos 2 sacramentos. O sacramento do batismo, né? Porque todo batizado pode batizar, né? E o sacramento do matrimônio, porque quem celebra, quem preside a celebração do sacramento do matrimônio são os cônjuges. Né? Nós não teríamos nem Eucaristia, nem penitência, nós não teríamos a ordenação sacerdotal, os santos enfermos. Entende? Não teríamos. Nós só temos esses sacramentos, sobretudo o sacramento da Eucaristia, que é o principal sacramento, porque existe ao longo dos séculos na igreja a tradição apostólica, que transmitiu o munus apostólico, ou seja, o poder de conferir esses sacramentos. Tudo bem isso? Então a tradição apostólica é isso. Tradição viva da igreja. Né? Ele só perde mundos no caso de excomunhão. Então, no caso de excomunhão, o que acontece? Quando um padre é excomungado, quando um bispo é excomungado, os sacramentos que ele celebra são válidos, mas são ilícitos. Tá? Por exemplo, um padre que deixou de ser padre, que dispensa do seu sacerdócio para Roma, o sacramento da ordem imprime caráter, então ele vai continuar sendo padre mesmo depois da morte, quer seja no inferno ou no purgatório. Os canônicos, que são os textos dos autores eclesiásticos. Então, desde o século I nós temos os escritos do Cânon de Muratori, nós temos os escritos de Clemente Romano, que foi um padre apostólico, né? Dentre outros padres apostólicos, né, como São Policarpo de Esmirna, Santo Inácio de Antioquia. Depois dos tempos dos padres apostólicos, os padres apologistas, como São Justino, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, a patrologia grega e latina. Então, ao longo da história da igreja, nós temos fontes cristãs não canônicas, que são os autores eclesiásticos, que testemunham a favor, documentos históricos, que estão nos museus, né, que testemunham a favor da existência dessa tradição desde os apóstolos. Mas além disso, nós temos as fontes do cristianismo antigo, que não são nem canônicas nem cristãs. Nós temos os éditos dos imperadores, nós temos as cartas dos governadores de províncias, como foi Pôncio Pilatos, por exemplo, e tantos outros, cartas que eram trocadas entre os imperadores e os governadores de províncias do Império Romano, que a igreja nasce e se expande dentro do Império Romano. Nós temos historiadores não cristãos, né? Como Flávio José, por exemplo, que era judeu, que foi deportado da terra de Israel quando o Império Romano invade e destrói o templo, por volta do ano 70. Temos escritores pagãos, como por exemplo Celso, que era platônico, que ao combater os cristãos testemunha a existência dos cristãos desde os primeiros séculos. Então nós temos inúmeros documentos históricos. A nossa fé não é uma fé sem fundamentos. A nossa fé tem fundamento, tem história. É uma riqueza tremenda de 2018 anos. Né? Então tudo isso prova a existência desta tradição. O próprio Denzinger, né? Este livro que nós colocamos como referência bibliográfica complementar, o próprio Denzinger traz inúmeras fontes históricas do magistério da igreja desde os primeiros séculos e que vai também apontar para a existência da tradição apostólica. Muito bem. Vamos então ao parágrafo 81. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Então, o que a igreja está nos afirmando aqui? Na primeira frase do parágrafo 81. A Sagrada Escritura, a Bíblia, é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. É importante nós frisarmos isso. Moção do Espírito Santo. Né? Por quê? Porque o agiógrafo, o autor sagrado, tinha
carisma. Um carisma. Na aula passada nós elencamos, não é? A graça, a maneira como a graça se divide. Não é? Nós dissemos na aula passada que nós temos a graça santificante, primeira e segunda, nós temos a graça atual, nós temos a graça sacramental e nós temos a graça especial. Então, a graça, a teologia da graça, tal como é apresentada pelo Catecismo da Igreja, pelo Magistério, se divide em quatro graças, por assim dizer. Né? A graça santificante, a graça atual, a graça sacramental e a graça especial. Né? Isso está na terceira parte do Catecismo, que vai tratar da teologia moral. Depois a gente pode buscar os parágrafos exatamente, para que a gente possa apresentar para vocês. É o parágrafo 1996 e os seguintes. 1996 e os seguintes. Aqui nós temos a teologia da graça, tal como é apresentada pelo Catecismo da Igreja. Tá? Fiquemos com a graça especial. A graça especial ela é subdividida em duas. Então nós temos o carisma e nós temos as graças de Estado. Quando uma pessoa se casa, recebe o sacramento de matrimônio, um estado de vida, recebe um carisma, uma graça especial. Quando uma pessoa se torna religioso, professa seus votos, estado de vida, recebe um dom, uma graça especial. Quando o sacerdote é ordenado, recebe um dom, uma graça especial. São os três estados de vida da igreja: matrimônio, celibato consagrado, sacerdócio. Então, a graça especial ela é dividida em a graça do estado de vida e os carismas. O que são os carismas? Né? Aqui nós temos uma palavra grega que pode ser dividida no meio. Né? Caris, ou melhor, ela é dividida aqui. Né? A palavra caris, dom, graça, sufixo ma, significa singular. Há graças, há dons que Deus distribui a todos, como por exemplo os dons do sacramento do crisma, que Deus distribui a todos, são dons, né? São caris. Agora, Deus também distribui certos dons, certas graças a quem Ele escolhe, a quem Ele quer, né? Esses são os carismas. Assim Deus deu um carisma a São Bento, de tal forma que fosse viver a vida eremítica, fundasse um mosteiro, fosse pai de toda uma tradição monástica. Assim Deus deu um carisma, né, aos primeiros eremitas carmelitas, a São Simão Stock, que é considerado o fundador, mas ele não é o primeiro carmelita. Assim Deus dá carismas aos fundadores de famílias religiosas. E assim Deus dá carismas aos autores dos textos sagrados, o agiógrafo. Então, todos os autores dos textos sagrados, isso não está programado. Todos os autores dos textos sagrados, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, todos esses autores, eles foram inspirados por Deus com um carisma, ou seja, colocaram por escrito aquilo que Deus mesmo disse que eles escrevessem. Né? Então é a ação extraordinária da graça, de fato. Né? São os agiógrafos. Portanto, dizer isso. Daí a pergunta teológica: Deus é o autor das Sagradas Escrituras? Sim ou não? Sim. Deus é o autor das Sagradas Escrituras. Ora, mas Deus desceu lá do céu e escreveu com sua mão os textos sagrados? Não. Ele escreveu as tábuas de pedra, né? Nas mãos de Moisés. Como Deus então pode ser considerado o autor das Sagradas Escrituras? Ora, porque primeiro ele revela-se. Né? Ao longo da história, há pessoas. Né? E também, além disso, Deus dá carismas a estes autores sagrados que puseram por escrito essas verdades reveladas. Né? É isso que a igreja crê. Essa é a fé católica. Né? Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite
integralmente aos sucessores dos apóstolos, a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Então, a tradição é essa transmissão feita pelos sucessores dos apóstolos, feita pelo magistério da igreja. O magistério da igreja guarda as verdades de fé da tradição apostólica. Se nós formos aqui para este outro catecismo, o Catecismo Maior de São Pio X, que hoje nós celebramos a sua memória, memória ou festa? Memória, de São Pio X. No parágrafo 885 do Catecismo de São Pio X, ele explica o que é a tradição. E ele diz: a tradição é a palavra de Deus não escrita. Então aqui, escrituras, palavra de Deus escrita. Tradição, palavra de Deus não escrita. Mas comunicada de viva voz por Jesus Cristo e pelos apóstolos, e que chegou sem alteração, de século em século, por meio da igreja, até nós. Então, palavra de Deus, tradição apostólica, foi transmitida nos séculos. Os apóstolos foram, por exemplo, testemunhas oculares da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Ora, mas isso não está posto por escrito em nenhum texto da Bíblia? Não está, tem fundamentos na Bíblia. Mas os apóstolos foram testemunhas oculares da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Transmitiram essa verdade de fé aos seus sucessores, dentre outras verdades de fé. Onde se acham os ensinamentos da tradição? Acham-se principalmente nos decretos dos concílios, nos escritos dos santos padres, nos atos da Santa Sé, nas palavras e nos usos da Sagrada Liturgia. São textos oficiais do magistério da Igreja, dos quais o magistério se pronuncia. Muito bem. Parágrafo 82. Daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, e aqui tem algo importante, ora, quem é o responsável por interpretar corretamente, por ensinar e instruir o povo as verdades reveladas por Deus? A Igreja, o magistério da Igreja. Por isso, nenhum leigo e nenhum cismático está autorizado a fazer as suas interpretações pessoais da Bíblia. E nós temos os nossos irmãos separados, que começam a interpretar a Bíblia fora da Igreja Católica, e aí se perdem, não entendem, não chegam ao conhecimento da verdade revelada por Deus, se desviam do caminho da verdade. Essa é a verdade. Então, daí resulta que a Igreja, a qual está confiada na transmissão e interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Como vai pregar Lutero, sola Escritura. Só a Bíblia. E ainda ele tira, 7 livros da Bíblia. Só a Bíblia. Não, as verdades reveladas por Deus não estão só na Bíblia. Está também na tradição. Por isso, ambas, Escritura e tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Então a Igreja venera as Sagradas Escrituras, tal como venera a tradição apostólica. Muito bem, vamos ao parágrafo 84, lá embaixo. O patrimônio sagrado da fé, o Depositum Fidei, contido na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Apegando-se firmemente ao mesmo, o povo santo todo, unido a seus pastores, persevera continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão,
na fração do pão e nas orações. De sorte que na conservação, no exercício e na profissão da fé transmitida, se cria uma singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida na Bíblia ou na tradição, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Citação da Dei Verbum. Cristo, no Evangelho, diz aos seus apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, Cristo confiou aos 12 apóstolos o encargo de magistério, a autoridade de, em nome de Jesus Cristo, interpretar, transmitir, pregar autenticamente a palavra de Deus, da forma que ela permanecesse viva na igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem ouve aos apóstolos, ouve a Cristo. E quem ouve Cristo, ouve a Deus. Ninguém vem a Pai senão por mim. Entende? Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem rejeita os apóstolos de Cristo, rejeita Cristo. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão como sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então esse é o magistério. O magistério é o colégio apostólico. O magistério é quando a igreja se pronuncia, e esse pronunciamento é sempre feito pelos cardeais, pelos apóstolos, pelos bispos, em comunhão com o Santo Padre. Então, aqui, quando a igreja se pronuncia dessa forma, se pronuncia como magistério. Quais são as vozes do magistério, por assim dizer? Quando o Santo Padre faz uma carta encíclica, uma exortação apostólica, uma constituição dogmática, quando os concílios, os sínodos, escrevem nos seus textos as constituições dogmáticas, os decretos, as constituições pastorais, são expressões do magistério da igreja. Agora, por exemplo, se você pega Ratzinger, só um instante. Se você pega Ratzinger, Ratzinger escreveu algumas encíclicas, Deus Caritas Est, A Spes Salve, Caritas in Veritate, Aqui é magistério. Mas Ratzinger também escreveu alguns livros, como por exemplo, Jesus de Nazaré. Por que no Jesus de Nazaré ele assina como Ratzinger e por que aqui na encíclica ele assina como Papa Bento XVI? Porque aqui é magistério, aqui não. Aqui é voz de um teólogo. Aqui é a opinião de um teólogo, um texto de um teólogo. Como a igreja tem muitos teólogos. E diga-se de passagem, alguns fiéis ao magistério e outros não. É importante a gente prestar atenção nisso. É importante a gente buscar teólogos que sejam fiéis ao magistério. Então aqui o Papa se pronuncia e assina com Ratzinger. É um teólogo escrevendo. Aqui não. Na encíclica ele se pronuncia, assina, como Bento XVI, é um texto do magistério da igreja. Professor, esses artigos, são as encíclicas, né? Isso acabou de falar. A igreja nunca volta assim que ela escreve. Não. Uma vez escrito um artigo, um decreto, nunca aconteceu, você não pergunta. Não era bem aquilo. Pois é. Não pode acontecer. Porque a igreja não se contradiz. A voz do magistério não se contradiz. E o Espírito Santo assiste a igreja com um carisma que se chama infalibilidade papal. Ou seja, o Papa é infalível quando se pronuncia em magistério, em questões de fé e moral. Foi o Papa mesmo que instituiu a infalibilidade papal? Que instituiu? O Vaticano I bate matéria, mas isso já está na tradição. O próprio Catecismo Romano vai falar sobre a infalibilidade papal já. Eu precisaria buscar os parágrafos, buscar um deles onde surge primeiro, mas isso sempre foi uma noção perene na história da igreja. Então o Papa tem este carisma. Por quê? Porque Cristo diz a Pedro: tu és pedra, sobre essa pedra ficarei minha igreja. Cristo diz a Pedro: ora, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Poder das chaves. Ora, não tem como o Papa ligar uma coisa errada na terra, porque vai ser ligado uma coisa errada no céu. Entende?
Então o Espírito Santo assiste a igreja com esse carisma da infalibilidade papal, no momento em que ele se pronuncia sobre questões de fé e moral em magistério. Esse é nosso mistério de fé. Exatamente. É um mistério de fé. E dogma. Dogma. Então quer dizer, tudo que ligares à terra está ligado no céu. Tudo que ligares à terra está ligado no céu. Poder das chaves. Então a igreja não volta atrás. Uma vez que a igreja se pronuncia em questões de fé e moral, como por exemplo no catecismo, ora, tudo que está dito no catecismo romano, lá no século XVI, o catecismo da igreja reafirma. Toda a fé do catecismo romano está aqui. E ela está aqui mais aprofundada do que aqui. Por quê? Porque ao longo da história foram surgindo outras questões que exigiam da igreja respostas, né? Como nós falamos na primeira aula, lá no século XVI a gente não tinha questões de bioética, hoje nós temos. Podemos fazer estudos com células-tronco embrionárias, por exemplo, a igreja diz não, isso está aqui. No catecismo da igreja católica, na congregação para o ensino da fé, isso existia lá atrás. Né? Então quando a igreja se pronuncia em magistério, ela não volta atrás. Realmente é o oposto da lei dos homens, né? Porque É. sempre tem alguma coisa que pedir contra. Exatamente. Eles vão colocando as coisas e contra uma coisa que já decretaram. Aqui não, aqui é uma só. Exatamente. Por isso a doutrina da igreja católica apostólica romana é segura. Porque Deus nos ensina a verdade pela sua igreja. A gente pode considerar a homilia também é uma expressão do magistério. As homilias. Não. As homilias não. Né? O magistério da igreja só se pronuncia oficialmente por esses meios. Né? Como, por exemplo, aqui, se você pega o compêndio do Vaticano II, Constituições, Decretos e Declarações, cartas encíclicas, exortações apostólicas, instruções da Congregação para o Ensino da Fé, enfim. Quando a igreja se pronuncia em magistério, é por estes meios. A homilia de um padre não é a voz do magistério. A homilia de um bispo não é a voz do magistério. Homilia do Papa. Os textos da CNBB não é voz do magistério. Entende isso? O próprio Papa faz homilias. Não é voz magisterial. Também não. Por quê? Porque só é voz magisterial quando o Santo Padre está reunido em colégio apostólico. E assim se pronuncia. Tá? Por exemplo, o padre pode dizer uma heresia numa homilia. Isso tem se tornado cada vez mais frequente, isso não é segredo para ninguém. Né? Quando o padre diz uma heresia numa homilia, isso não é voz do magistério. Né? Ora, se você tem dúvidas sobre a doutrina que um padre está expondo, quer seja numa homilia, quer seja numa pregação, quer seja em um programa de televisão, enfim, se você tem dúvidas se aquilo é verdade ou não, olha, vai lá no magistério da igreja e procure ver, conhecer o que a igreja disse sobre aquele assunto. Aí será magistério. Mas o que ele padre, um livro que ele escreve, o que ele diz no programa de rádio, televisão, não é voz do magistério. Ele pode estar sendo fiel ao magistério, fazendo uma boa pregação, uma boa homilia, ou ele pode estar indo contra o magistério, fazendo uma péssima homilia, uma péssima pregação, uma péssima aula. Isso existe. A gente tem que tomar cuidado com isso. Até aquelas entrevistas do Papa no avião, né, que foram muito mal interpretadas, né, acabou sendo as mudanças da igreja, né? Não é, né? Eu estava com isso na cabeça. Não é. Tá? Não é voz magisterial. Tá? Tudo bem isso? Muito bem. Vamos ao parágrafo 95. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja estão de tal forma, de tal modo entrelaçados e unidos, que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual, a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Né? Então, aqui são os três pilares que sustentam a Igreja de Cristo de pé. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. Não há igreja sem um desses pilares. Não há igreja. Né? Esposa diretíssima de Cristo sem um desses pilares. Só há igreja quando existem esses três pilares. Né? Tradição, Escritura, Magistério. Muito bem. Vamos entrar
entrar então agora no artigo 3, a Sagrada Escritura. Né? Nós vamos falar então agora nós vamos focar aqui nessa parte do esquema. Né? Vamos falar sobre as Sagradas Escrituras apenas. Vamos ao parágrafo 102. Né? O parágrafo 102 do Catecismo vai dizer que na palavra de Deus escrita, nas Sagradas Escrituras, Deus só pronuncia uma única palavra, o seu verbo eterno, Cristo. Né? Seu verbo único, no qual se expressou por inteiro. Então, Cristo, o verbo de Deus, fala no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Entende? Por quê? Porque Cristo, o verbo encarnado, né, antes de se encarnar, tinha o ser junto ao Pai. É eterno. Né? Por isso que, depois leiam em casa o capítulo 1 do Evangelho de São João. Lá no capítulo 1 do Evangelho de São João, vai chegar o momento em que São João está narrando. Né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veio para os que eram seus, e os seus não o reconheceram. Por quê? Porque o mesmo verbo que fala no Antigo Testamento é o mesmo verbo que fala no Novo Testamento. Deus só tem uma única palavra, que é o seu Filho, gerado, não criado, consubstancial a si, consubstancial ao Pai, que é eterno. Né? Aliás, se você pega o texto do Gênesis, né? No princípio Deus criou o céu e a terra. Não é isso? Como que Deus criou o céu e a terra? Todas as coisas. E Deus disse, faça-se o céu. E Deus disse, faça-se isso. E Deus disse, firme-se o firmamento. Não é isso? E Deus disse. E Deus pronunciou um verbo, faça-se. O mesmo verbo que Deus pronuncia no capítulo de Gênesis é o mesmo verbo que estava diante de Deus e se fez carne e habitou entre nós no capítulo 1 do Evangelho de São João. Já percebeu isso? Lá em Gênesis capítulo 1, e Deus disse, faça-se, e Deus disse, e Deus pronunciou um verbo, faça-se. Aqui, no Evangelho de São João, prólogo, capítulo 1, o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o mesmo verbo que fala lá atrás no Antigo Testamento é o mesmo verbo que se encarnou, que está aqui, nós podemos olhar agora no Novo Testamento. Veio para os que eram seus, os seus não reconheceram. Por quê? Porque esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, que tinham a lei decorada. Mas isso não entrou em seu coração. Com muita gente que participa da missa e fica lá repetindo as orações, mas é uma oração vocal tão somente. E não desce ao interior. Já percebeu isso? Tem gente na missa que está lá de corpo presente? Está lá recitando, está lá rezando, mas a sua cabeça está no trabalho, a sua cabeça está no que vai fazer depois, a sua cabeça está na conta que tem que pagar, está voando. Está nas nuvens, né? Entende? Mesma coisa os fariseus. Né? Sabiam a lei de cor, mas o verbo não tinha entrado em seu coração. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. Por isso que no livro da sabedoria, no Antigo Testamento, né, o autor sagrado, o agiógrafo do livro da sabedoria, vai dizer o seguinte: a sabedoria, estava na boca do Altíssimo, quando ele criou todas as coisas. É a sabedoria personificada. Esse é Cristo. O mesmo Cristo que fala por Moisés, o mesmo Cristo que fala pelos profetas, o verbo de Deus, é o mesmo Cristo que se encarnou e que falou, ele mesmo, do corpo assumido, no ventre da Virgem Maria, a nós, e nos salvou. Entende? Então, há um único verbo de Deus, é isso que o parágrafo 102 está dizendo. Né? Parágrafo 103. Por este motivo, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da palavra, tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo, citação da Lei Velha. Importante isso. A Igreja, né, venera as Sagradas Escrituras como venera o corpo de Cristo na Eucaristia. Entende? Mas veja, nós não adoramos o livro. Entende? Nós não adoramos o livro. Nós adoramos a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não é um texto escrito na folha. A palavra de Deus é uma pessoa.
segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus. Tudo bem? Muito bem. Então aqui, no parágrafo 105, o Catecismo vai dizer que Deus é o autor das Sagradas Escrituras, coisa que nós já apontamos aqui quando falamos sobre o carisma, né? As coisas divinamente reveladas se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura, foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. Então, nós cremos que Deus é o autor das Sagradas Escrituras, que Deus deu um carisma ao agiógrafo, o autor sagrado. Então, as Sagradas Escrituras têm Deus como autor, né? E elas nos ensinam a verdade. No parágrafo 106, o Catecismo nos continua explicando a mesma coisa. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Os livros sagrados os livros inspirados, ensinam a verdade. Parágrafo 107. Né? Deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente, sem erro, a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Mais para frente, no parágrafo 110, o Catecismo está dizendo que é preciso descobrir a intenção dos autores sagrados, né? Há que levar em conta as condições da época, da cultura, os gêneros literários dos diversos textos da Bíblia. Então esse é o trabalho do exegeta, né? Quando os teólogos fazem exegese, que é isso? Exegese é quando nós vamos ao texto original, nos quais os textos sagrados foram escritos, seja hebraico ou grego, depois a tradução para o latim. Então os exegetas, eles vão estudar a época em que esses textos foram escritos, o significado das palavras dentro daquela cultura, né? Dentro daquele país, povo de Deus, povo de Israel. Por isso nós temos dicionários em hebraico, nós temos exegeses dos textos em hebraico, nós temos exegeses dos textos em grego. E nós extraímos ali sentidos muito mais profundos do que uma leitura simples feita em português, né? São textos clássicos. E a exegese não está só no âmbito da teologia. A exegese também está no âmbito da filosofia, das ciências. Por exemplo, os filósofos, quando vão se debruçar sobre uma obra aristotélica ou platônica, vão aos textos gregos, entende? Para entender de fato o que ele está dizendo ali, porque toda tradução, entre aspas, né, é sempre uma traição, quer dizer, muitas vezes a tradução não é bem feita e a gente não entende com profundidade o que nós poderíamos entender se fôssemos ao texto original, sobretudo nessas línguas clássicas, né? O hebraico, o grego e o latim. Então o Catecismo está dizendo o seguinte: olha, os exegetas devem aprofundar-se, devem trabalhar para descobrir a intenção dos autores sagrados. Um exemplo bem rápido sobre a exegese. Se você pega o capítulo 21 do Evangelho de São João, né? Lá está narrado o encontro dos apóstolos com o Senhor ressuscitado que os esperava na beira da praia com um peixe assando, não é isso? Quer dizer, Simão Pedro estava lá, eles na barca, passaram a noite inteira e não pescaram nada, e de repente, ao raiar da manhã, estava lá Jesus na praia. Só que a princípio eles não sabiam que era Jesus. Né? De repente Simão Pedro grita: é o Senhor, pula na água, vai nadando, encontra-se com Jesus, e ali é travado então um diálogo, né, de Jesus com Simão. Simão, filho de João, tu me amas? Né? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de João, tu me amas? Mais do que isso? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pergunta 3 vezes, não é isso? Na nossa Bíblia em português, está simplesmente assim. No texto grego, no original, não está assim. No texto em grego, porque na língua grega nós temos distinção de 3 diferentes tipos de amor, né? O ágape, o eros e o filia, e isso o Papa Bento XVI explicou de maneira formidável na primeira parte da sua encíclica Deus Caritas Est. Né? Na primeira vez que Jesus pergunta a Simão, Jesus pergunta, né? Simão Petros, agapas me, roquios, filios te. Então, Jesus pergunta com ágape, Simão responde com filia. O que isso quer dizer? Ágape é o amor oblativo, o amor daquele que é capaz de dar a vida. Olha, Simão Pedro tinha acabado de negar o Senhor para não morrer ali, né? Quando o Senhor tinha sido preso. Né? Jesus tinha sido preso, Simão estava lá com João. As pessoas perguntam: mas não é você também o apóstolo dele? Não, eu não sou. Né?
Pedro tinha negado o Senhor 3 vezes. Agora Jesus pergunta: Simão Petros, ágapas me. Em outras palavras, Simão, filho de João, tu és capaz de me amar com ágape? Tu és capaz de dar a vida por mim agora, que eu ressuscitei? E aí Pedro responde, né? Você de sua fraqueza, sua limitação, roqueiros, filhos. Senhor, tu sabes isso, tu sabes que eu te amo, mas só até aqui, no grau de amizade. Filia, não consigo dar a vida por ti. Simão Petros, ágapas me, pela segunda vez. E Pedro, roqueiros, filhos. Na terceira vez, Pedro se entristece e Jesus então pergunta: Simão Petros, filias? E aí os teólogos exegetas vão dizer que Cristo desce a condição de Pedro, né? Desce a condição de Pedro na sua ferida, na sua fraqueza, no seu pecado, para levantá-lo dali, né? Simão Petros, filias-me, Senhor, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração, tu sabes que eu só te amo até aqui, apacenta as minhas ovelhas, porque quando eras jovem, tu mesmo te cingias e ias para onde querias. Ou seja, quando eras jovem, na imaturidade, né, tu agias com as tuas próprias forças, tu mesmo te cingias e ias para onde querias. Por isso, você bateu a cabeça lá, me traiu, porque estava agindo com as suas próprias forças e não com a graça. Quando fores velho, quando entrares na maturidade, outro te cingirá. Quem? O Paráclito, o Espírito Santo. Te levarás para onde não queres, para o martírio. Perdeu sua vida no martírio, foi crucificado, né? Em Roma, de cabeça para baixo. Entende isso? Isso não aparece no texto em português, mas isso aparece no texto em grego. Esse trabalho da exegese, né? É isso que o Catecismo está dizendo aqui, no parágrafo 110. É importante, né, procurarmos, para entendermos os textos sagrados, estudar a língua, os gêneros literários, as condições da época, da cultura nos quais eles foram escritos, né? Isso é tarefa da teologia. Muito bem. Isso é bom não ler a Bíblia pastoral. A gente vai entrar nisso agora, né? Aí, nesse momento, eu queria que vocês tivessem em mãos esse texto aqui, que nós também deixamos aí na cadeira de vocês. Vamos falar um pouco sobre isso, já que tocamos nesse assunto, né? Esse texto que está com vocês, aqui nós temos algumas coisas importantes sobre a Bíblia, né? Então aqui nessa folha nós temos as fontes das Sagradas Escrituras, né, que estão aqui, né? O Antigo Testamento, então, o texto original está em hebraico e está em grego. O Novo Testamento está em grego, mas essas Bíblias foram traduzidas para o latim, tá? É isso que nós temos aqui. No 1.1 aí, nós temos a Bíblia hebraica, né? A Bíblia hebraica é essa aqui. Eu trouxe para mostrar para vocês, né? A Bíblia hebraica, ela é escrita da direita para a esquerda e ela começa de trás para frente, né? Ela começa de trás para frente. Então aqui está o Gênesis e aqui estão os profetas. Então, a Bíblia hebraica, ou a Tanakh, a Bíblia hebraica ela também é conhecida como Tanakh. Tanakh é a abreviação de Torá. Torá é essa palavra aqui, a primeira, da direita. Torá, que são os ensinamentos, os textos mais sagrados para os judeus, né? Neviim, a palavra do meio aqui, Neviim, são os escritos dos profetas. E Ketuvim, são os outros escritos, os livros históricos, né? Que é essa última palavra aqui à esquerda. Então, toda a Bíblia hebraica está escrita em hebraico. Depois, se quiser folhear, vou deixar aqui em cima, se tiver curiosidade, quem quiser vir aqui. Essa é a Bíblia hebraica usada pelos judeus até hoje. E nós temos um exemplo aqui do texto em hebraico, né, de Gênesis 1. Esse é o texto original da maior parte dos textos do Antigo Testamento, né? Como é que nós lemos a primeira linha, aí, Gênesis 1, versículo 1, né? Nós sabemos que o hebraico ela é uma língua feita de consoantes. Então esses pontinhos embaixo, está vendo os dois pontinhos na vertical? É a letra E.
os dois pontinhos horizontal, letra I, o Tzinho, letra A. Mas os pontinhos foram postos depois, porque o texto original da Bíblia não tinha nem pontinho. Né? Então, o primeiro versículo do Gênesis 1 se lê da seguinte forma, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim vezet. Né? A terceira palavra, está vendo que tem uma letra que parece um X aí? Uns pontinhos embaixo. A terceira palavra da direita para a esquerda é Elohim. Porque Gênesis 1 é da tradição eloísta. Tá? Tradição eloísta. O Gênesis foi escrito por 3 tradições: tradição javista, tradição eloísta e tradição sacerdotal. Então nós tivemos 3 grupos diferentes de autores sagrados, geógrafos, que foram escrevendo, foram tecendo o texto, e ao longo da história o povo de Deus foi colocando esses textos numa sequência lógica. Porque na verdade o livro do Gênesis não foi escrito do início ao fim por uma pessoa só, impossível, né? Não foi escrito nem por uma pessoa só, nem por uma tradição só. O livro do Gênesis foi escrito unindo vários fragmentos de diversos autores diferentes dessas 3 tradições: javista, eloísta e sacerdotal. Então aqui nós temos um exemplo de hebraico. Né? O exegeta deve aprender do hebraico, né? Para trazer um significado, um sentido, uma interpretação, a hermenêutica profunda daquele texto. Né? Um exemplo então de texto em hebraico. Professor, eu já tinha ouvido essa explicação sua, né, a questão dos 3 palavras gregas para o amor, né? Agora, Jesus deve ter falado em aramaico, né, para Pedro. Também no aramaico existe essa mesma condição de filia, eros e ágape? Teria alguma similaridade também? No hebraico tem. No hebraico tem. No hebraico tem. Palavras distintas para esses mesmos significados. Né? Também é. O dialeto era o aramaico. Na maior parte dos diálogos se falava aramaico, mas sempre se escrevia em hebraico e se falava também, pelos mais cultos, em hebraico. O hebraico tem essas 3. Sim, tem. Se você procurar no dicionário, que eu não trouxe o dicionário aqui agora, mas existe essa correspondência. Fora da Vulgata, não. Na Vulgata existe uma certa diferença entre o caritas e amor, né? Mas já se perde um pouco. No grego você tem isso bem claro. Tá? Mas então é isso. Tá. Mas os textos do Novo Testamento foram consignados em grego, porque o grego na época era o inglês de hoje, né? Era a língua universal, quer dizer, inclusive o Império Romano. O Império Romano, quando tinha que escrever um texto culto, erudito, escrevia em grego. Os éticos, escritos em latim. Mas os textos cultos, eruditos, de filosofia, inclusive, grego. Né? Então, o grego, naquela época, existia essa noção. O grego é a língua universal. Né? Por isso foram escritos em grego. Aí nós temos a Septuaginta, que é a segunda fonte dos textos sagrados. Né? A Septuaginta, ou tradução dos 70, é o Antigo Testamento, ou Bíblia Hebraica, que foi traduzida para o grego entre os séculos 3 e 2, final do século 3 e início do século 2, antes de Cristo, na cidade de Alexandria, no Egito. Segundo a tradição, aqui tradição é a tradição hebraica, 72 rabinos teriam trabalhado em sua tradução, que foi realizada em 72 dias. Né? A tradição judaica nos fala isso. Então nós tínhamos, já antes de Cristo, o que chamamos de diáspora. Que é a diáspora? A dispersão dos judeus nos territórios vizinhos. E nós tínhamos uma comunidade de judeus muito grande, muito forte, vivendo em Alexandria, no Egito. Alexandria, no Egito, que era a segunda maior cidade do Império Romano. A primeira maior cidade do Império Romano no seu auge, da Roma. A segunda maior cidade do Império Romano, neste recorte, né, no seu auge, Alexandria. A terceira maior cidade, Antioquia da Síria. Né? Então, havia uma comunidade judaica em Alexandria, e porque algumas gerações foram se passando, chegou um determinado momento que os judeus já não sabiam mais o hebraico, só falavam grego.
né? Só se falava grego ali no Egito, nessa época, né, do Império Romano. Existia também o copta, mas ele era muito menor do que o grego. Então o que aconteceu? Os judeus viram a necessidade de traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, para que estes, os judeus que só falavam grego, pudessem ter acesso aos textos sagrados. Então, os judeus mesmos traduziram essa Bíblia aqui, que eu mostrei para vocês, em hebraico, traduziram para o grego. E nós, então, temos o chamado da Septuaginta, e aqui nós temos um exemplo. O mesmo recorte que está em hebraico aqui em cima está aqui embaixo, Gênesis 1, 8. Né? Enarque, epoiesen, roteos, tom, houranon, kaiten, gem. Então, a tradução do Gênesis e dos outros textos para o grego. Na sequência, nós temos a Bíblia grega. E aí nós já falamos do Novo Testamento. E os escritos do Novo Testamento, tal como foram redigidos pelos hagiógrafos, isto é, os autores sagrados. Então aqui nós temos um exemplo do Evangelho de João, capítulo 1. O Novo Testamento em grego é este livro aqui. Depois quem quiser também vir aqui e folhear. Todo o Novo Testamento está escrito em grego, a letra está bem pequenininha, né? Mas depois quem quiser dar uma olhada. E nós temos o exemplo aqui também na folha de vocês, né? Enarque, enhologos, kairologos, en proston theon, kaiteos, enhologos, hutos, en arque, proston theon. No princípio era o verbo estava diante de Deus, o verbo era Deus. Né? Arque, princípio, daí arqueologia, né? Isso do princípio. Então, arque, princípio, no princípio, o logos, o verbo, né? Estava diante de Deus, proston theon, né? E o verbo era Deus, o logos é Deus. Né? Então, aqui o Novo Testamento em grego. E aí, na folha seguinte, nós temos a Vulgata. A Vulgata é a Bíblia, aí então, Antigo Testamento e Novo Testamento, que pela primeira vez foram traduzidos para uma língua só. Né? Nós temos a Vulgata, que é a Bíblia vertida para o latim. Né? Diz aqui então o nosso ponto, né? É a Bíblia que foi traduzida para o latim por São Jerônimo. Né? São Jerônimo nasceu em 347, morreu em 420, foi contemporâneo de outros padres da igreja. São Jerônimo é um dos padres da igreja, foi contemporâneo de Santo Agostinho, foi contemporâneo de São Paulo de Nola, foi contemporâneo de outros padres da igreja. E São Jerônimo, a pedido do Papa Damaso I, foi sumo pontífice entre os anos de 366 a 384, portanto também contemporâneo. O Papa Damaso I pede então a São Jerônimo que traduza o Antigo Testamento do hebraico para o latim e o Novo Testamento do grego para o latim, é a Vulgata. Isso foi realizado entre os séculos IV e V depois de Cristo. Jerônimo então usou os textos originais. Né? Ele parte então de Roma, deixa a cidade de Roma, vai para a Terra Santa, lá vive na caverna, né? E traduz então estes textos. Professor, quando que, depois que eles compilaram a Bíblia aqui, os exegetas, eles viram que os livros eram inspirados e os que não eram? Quando que foi feita essa análise? Depois da Vulgata, foi mexido em alguma coisa? Porque os textos são bem próximos, né? Sim. Até quando eles acharam lá no Museu do Livro, os de Qumran, eles pegaram, está bem próximo ao que é a Bíblia moderna hoje. Então os exegetas não tiraram nada, né? Mas o que foi inspirado ficou. E o que não foi, como que eles chegaram nesse consenso? Em que época? É isso que está aí no ponto 4. A gente já vai chegar nisso. Tá. Mas para adiantar essa resposta, nós temos na história da igreja os textos canônicos. A palavra cano significa lista. Então nós temos aqui a lista dos textos inspirados, portanto os textos sagrados. Nós temos também os textos ditos apócrifos, né? Que
que são os textos não inspirados. Que é bem fácil, quando você der uma foto, você vê que aquilo Isso. Que foram é escritos histórico, mas não... simultaneamente. Exatamente. Então, quer dizer, a tradição da igreja é quem vai fazendo essa distinção entre os textos inspirados e os não inspirados, e chega um momento que o magistério da igreja se pronuncia sobre isso. É nesse ponto que a gente já vai chegar daqui a pouco. Né? Mas é isso. A tradição da igreja vai fazendo ao longo do tempo essa distinção. A gente já comenta um pouco mais sobre isso. Então, a Vulgata é, então, a Bíblia em latim. E aqui nós temos um exemplo, né? O mesmo exemplo que está em grego aqui antes. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Em princípio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Né? Então, no princípio era o verbo era Deus, né? O verbo estava dentro de Deus. Então, nós temos estas fontes das Sagradas Escrituras. A Bíblia hebraica, a Septuaginta, o Novo Testamento em grego, a Vulgata. E esses textos estão aonde? Né? São documentos históricos, que têm um valor arqueológico enorme, estão nos museus. Né? O Museu do Vaticano guarda alguns códices, mas nós temos códices, por exemplo, no Museu Britânico, em outros museus espalhados pelo mundo. Então, são documentos históricos, arqueológicos inclusive, muito importantes, né? Com um valor histórico enorme. São nossas fontes, as fontes históricas das Sagradas Escrituras. Né? Muito bem. Aí na sequência, nessa folha de vocês, nós temos aqui as datas que foram estimadas por especialistas exegetas, né? As datas nas quais possivelmente esses textos do Novo Testamento foram escritos. Então aqui os textos do Novo Testamento não estão em ordem lógica, tal como foi posta na Bíblia, estão em ordem cronológica. Né? O primeiro texto a ser escrito no Novo Testamento é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Foi escrita provavelmente no ano 51. E aí nós temos os outros. Eu não vou ler todos, porque são muitos, mas vocês podem levar essa folha para casa. Esse texto também está no Drive. E no Drive nós também temos uma pasta chamada Teologia Bíblica. Tudo isso que eu estou falando para vocês é apenas um pequeno pedaço de um material maior que está numa pasta chamada Teologia Bíblica lá no Drive. Lá nós temos duas apresentações de PowerPoint e temos também essas mesmas Bíblias. Temos a Bíblia grega, a Septuaginta, temos a Vulgata e temos a Bíblia em hebraico, a Tanakh, lá no Drive, em PDF. Quem quiser depois chegar em casa consultar, vale a pena. Aqui em aula a gente não tem tempo para aprofundar tanto, mas lá nós temos estudos para dar sequência nesse assunto para quem se interessar. Né? Então, o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito, primeira carta aos Tessalonicenses. O primeiro evangelho só vai ser escrito em 70. Né? O Evangelho de Marcos, isso mesmo. O Evangelho de São Marcos, composto possivelmente em Roma, por volta de 65 a 70. Então, o Evangelho é escrito depois. No livro do Dom Estevão Bittencourt, da Mosteiro Mater Ecclesia do Rio, ele cita que um provável escrito de Mateus da década de 50 ainda em aramaico e que depois se perdeu que acabou sendo grego. Você tem alguma notícia dele ser o mais antigo? Tá. Então, justamente, houveram textos que se perderam, nós sabemos disso. Por quê? Porque nós temos relatos das fontes cristãs não canônicas, das fontes cristãs não cristãs, como por exemplo essas cartas trocadas entre os imperadores e os governadores de província, dos historiadores pagãos, historiadores judeus. Nós temos notícias de textos que realmente se perderam. Né? Possivelmente esse seja um, mas não se tem certeza. Não dá para afirmar. Né? Ele faz por analogia, que talvez Marcos teria derivado dele, então seria anterior a Marcos. Sim, mas não dá para afirmar. Né? O que sabemos é que o Apocalipse é escrito em hebraico. Né? O Apocalipse é escrito primeiramente em hebraico, depois ele é invertido para o grego e invertido para o latim. Isso não sabemos. Eles não sabem o conteúdo dessa. Qual que seria o conteúdo? Não, era o mesmo, só foi aí o aramaico quase não teve uso, já traduziram para o grego e até acabou se perdendo
Mas era o mesmo evangelho. Não era a data da parousia, não. Justo esse que perdi. Não, porque foi anos 50, na década de 50. Possivelmente não é. Muito bem, então por aqui dá para ter uma noção do seguinte, né? Se o primeiro texto do Novo Testamento foi escrito no ano 51, olha, quem veio primeiro? Tradição apostólica, né? Porque até o ano 51 os cristãos viveram sem saber de Jesus, sem ter as verdades reveladas transmitidas. Não, os apóstolos já haviam saído, já haviam evangelizado, foram ali, o que hoje é a Turquia, a Síria, foram passando por ali, constituindo comunidades, deixando bispos ali, São Policarpo de Esmirna, São Ignacio de Antioquia, por exemplo, entre outros. E esse evangelho foi transmitido a essas pessoas. A tradição apostólica, ela veio primeiro do que as escrituras. Né? Por aqui já dá para ter uma noção. E é isso que está dito aqui no ponto número 3, né? Que nos traz um texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, um escrito do ano 54, portanto, escrito antes do primeiro evangelho que foi de Marcos. 1 Coríntios 15, versículo 1 a 3, é São Paulo que está dizendo o seguinte: lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos, né? O evangelho que recebestes, que foi anunciado, as verdades de fé reveladas, nas quais, se permaneceis firmes, sois salvos, né? Se o guardais como vos anunciei. De outro modo, tereis acreditado em vão. Transmitivos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Né? Transmissão das verdades de fé pela tradição apostólica. Então, quer dizer, Paulo está dizendo, eu vos transmiti, Coríntios, né? Eu vos transmiti, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi, por revelação particular e pelo diálogo com os outros apóstolos em Jerusalém. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Escrituras são essas se o Evangelho não tinha sido escrito? O Antigo Testamento. Que já havia anunciado que o servo sofredor de Yahvé entregaria a sua vida. Isaías 53. Né? Então, o próprio São Paulo, a própria Bíblia atesta que ela mesma surgiu da tradição apostólica. Né? E por fim, aqui nós temos o cânon das Escrituras. Então, o cânon mais antigo é o cânon de Muratori. Ele é o documento mais antigo que nós sabemos que existe, que já nos traz uma lista dos textos que devem ser lidos publicamente na igreja, na liturgia, dos textos que algumas pessoas queriam que fossem lidos publicamente na igreja, dos textos que devem ser lidos particularmente dos autores eclesiásticos e os que devem ser desprezados. Os 4 grupos de textos que estão lá embaixo, né, do parágrafo aí do cânon de Muratori. Esses textos que devem ser desprezados, o cânon de Muratori diz, com todas as letras, são os apócrifos. Né? Este cânon de Muratori também está lá no Drive, na íntegra, nessa pasta, Teologia Bíblica. Né? Se você quiser procurar depois. Mas isso aqui ainda não é magistério da igreja. Qual é o momento em que o magistério da igreja se pronuncia pela primeira vez dizendo e oficializando um cânon das Sagradas Escrituras? Isto é no ano de 382. É o Decretum Damasi. A igreja proclama o cânon das Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, como dogma no documento Decretum Damasi, contido no Tomos Damasi, que é um grupo de textos, né, do Papa Damaso I, redigidos no Sínodo de Roma, realizado no ano 382. Isso está aqui no Denzinger, esse livro pequenininho, né? No Denzinger, parágrafo 179. Então, é no ano de 382 que a igreja bate o martelo e, de fato, decide. Estes são os textos canônicos inspirados, aqueles são os apócrifos e não inspirados. Isso foi no ano de 382. São Jerônimo, nós vimos que ele morreu no ano 420. Então, São Jerônimo já tinha em mãos os textos canônicos que a igreja tinha estabelecido com a idade. Entende? Por isso a Vulgata ela é também feita nesse âmbito, né? Nesse contexto. Né? Não tinha internet. Provavelmente por isso que o Papa Damaso pediu para ele, né? Isso Ele mesmo. lá consolidado. Isso mesmo.
Então, o pontificado do Santo Padre, o Papa Damaso I, estendeu-se 1º de outubro de 366 até 11 de dezembro de 384. Foi dentro do seu pontificado que ocorreu o Concílio de Constantinopla I, que durou de maio a 30 de julho de 381. Então, aqui alguns dados históricos. Né? Este texto do Decretum Damasi está aqui no Denzinger na íntegra. Então, ele faz uma lista dos textos canônicos, tal como essa lista que está aqui no parágrafo 120 do Catecismo da Igreja. Aqui no parágrafo 120, o Catecismo vai também mostrar o cânon das Escrituras e citar, nome por nome, todos os 73 livros da Bíblia, né? Os 46 do Antigo Testamento, os 27 do Novo Testamento, os textos canônicos. O Decretum Damasi já faz isso no ano de 382. Então, aqui foi um divisor de águas. Né? Então, nós até aqui tínhamos os textos inspirados e os textos apócrifos. Né? As igrejas particulares, o que hoje nós chamaríamos de dioceses, né? Cada diocese é uma igreja particular. Então, os apóstolos, como saem missão, vão fundando igrejas. Essas igrejas particulares, né? A igreja de Antioquia da Síria, a igreja de Esmirna, a igreja de Corinto. Né? Essas diversas igrejas que já existiam no primeiro século, né? Por conta da evangelização e dos apóstolos, todas essas igrejas, elas conservavam os escritos que eram mandados, as cartas de Paulo, por exemplo, que eram endereçadas a essas igrejas, elas eram guardadas, as cartas. E essas mesmas igrejas copiavam essas mesmas cartas e mandavam para outras igrejas, pelos textos dos apóstolos. Né? Assim como os evangelhos, quando foram compilados, foram sendo copiados ao longo do tempo e mandados para outras igrejas. Então, essas igrejas já tinham aqueles textos por inspirados. Né? Só que aconteceu? Ao longo do tempo foram surgindo as heresias. Né? Foi surgindo Marcião, por exemplo. Marcião era um gnóstico. O que é o gnosticismo? O gnosticismo diz que nós podemos chegar a Deus por uma revelação racional dada para alguns eleitos. Né? Em resumo, porque existem várias linhas do gnosticismo. Né? O gnosticismo foi a primeira heresia no seio da igreja. Marcião era um gnóstico. Marcião queria tirar a maior parte dos textos já tidos, né, por inspirados por canônicos. Marcião queria cortar quase tudo, só queria deixar alguns textos lá. Em contrapartida, muitos outros gnósticos, sabelianos e outras heresias queriam colocar na Bíblia tudo que era tipo de loucura. Né? Vários textos que faziam relatos muito ilusórios sobre Cristo. Por exemplo, se não me falha a memória, é o Evangelho de Tiago, que diz que Jesus, quando criança, fez lá o bonequinho, um passarinho de terra, de argila, soprou nele, o passarinho saiu voando. Né? Então, os gnósticos, a maior parte dos gnósticos, os sabelianos e outros, queriam colocar dentro da Bíblia tudo quanto é tipo de textos estranhos, né, esquisitos. E os bispos, sucessores dos apóstolos, foram cortando isso, foram dizendo não. Então, quando a igreja vem aqui no ano de 382, quando a igreja vem aqui no Decretum Damasi, no ano de 382, e declara como canônicos estes textos, é porque a igreja já os tinha por inspirados. Né? Porque a igreja faz a declarar com o peso do magistério. Né? E aí nós temos, então, aí acabou a discussão. Né? Mas nós temos esses apócrifos. A igreja condenou os apócrifos como textos não inspirados por Deus, mas a igreja não destruiu os apócrifos. Importante dizer isso. A igreja não pôs fogo, não mandou colocar no cofre, enterrar, jogar no mar, nada disso. Esses textos apócrifos chegaram até nós. Só chegaram até nós porque foram copiados ao longo da história. Mas a igreja sempre disse, esses textos são apócrifos. Né? Lá no Drive nós temos, nessa pasta que eu disse para vocês, Teologia Bíblica, esse texto aqui em PDF, esse texto do professor Magno José de Lela, né? Professor de Teologia no Mosteiro de São Bento de São Paulo. O professor Magno, ele fez essa espécie de apostila para usar no curso de Teologia do Mosteiro de São Bento, na faculdade.
E aqui ele vai elencando uma série de coisas, né? O próprio cano de Muratori, essas próprias datas que eu passei para vocês, e aqui ele cita os apócrifos. Né? Então, são muitos apócrifos. Se você pegar aqui, eu não lembro de cabeça quantos são, mas você tem, por exemplo, o Evangelho de Marcião, você tem os Atos de João, Epístola de Barnabé, você tem o Evangelho de Tomé, Apocalipse de Paulo, você tem Atos de Filipe, História de José o Carpinteiro, Epístola de Tito, Evangelho de Pseudo Mateus, enfim, muita coisa. São os textos apócrifos. Né? Então esses textos não estão no cânon, não são inspirados, podem ser lidos, mas com a prévia noção de que ali a gente vai encontrar alguns elementos históricos verdadeiros, mas que precisam ser confrontados com outros textos, e coisas fantasiosas. É isso. Né? Os textos canônicos inspirados estão na Bíblia. Muito bem. Tudo bem. Né? E é claro, né? Nós estamos aqui em aula fazendo o resumo do resumo do resumo. Sempre fica muito mais por dizer do que aquilo que foi dito. Então, convido sempre os alunos a acessarem o Drive, continuarem os estudos em casa, porque tem muita coisa para a gente estudar. A gente não vai falar nem dos outros pontos que estão aqui, porque nós temos o terceiro sino de Cartago, nós temos aqui a carta do Papa Inocêncio I, são textos de magistério que também atestam os livros canônicos da Escritura e outros, muitos outros, que estão no Denziger ao longo da história da Igreja. Até o Concílio de Trento, até o Concílio Vaticano II, e sempre a Igreja foi dizendo a mesma coisa. Sempre a Igreja foi afirmando todos esses textos são canônicos. Muito bem. Por fim, para a gente encerrar a aula de hoje, eu queria ir no parágrafo 115 do Catecismo. Não sei que vocês me permitem, porque a gente tem esse todo tempo. É só para a gente fechar, então, essa primeira parte do artigo 1 do símbolo apostólico. Né? Aqui, no parágrafo 115, nós temos os sentidos da Escritura. É importante passarmos por aqui. Né? Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentidos alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os quatro sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. Então, todos os textos da Bíblia, todos os textos sagrados, têm dois sentidos: o sentido literal e o sentido espiritual. Nós não podemos descartar nenhum dos dois sentidos. Qual é o sentido literal? É o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Omnes sensus fundantur super literalem. Todos os sentidos devem estar fundados no literal. O que é o sentido literal? O que a Bíblia disse, está dito. O que significa? Se a Bíblia disse que Cristo tomou 5 pães e 2 peixes e os multiplicou. Foi um milagre. Se a Bíblia diz que Jesus curou o leproso, isso é fato histórico. Só não é fato histórico que Jesus, lá no Evangelho, vai dizer que não é, né? São as parábolas, são histórias contadas por ele, as parábolas que têm significados, tanto a nível de verdades quanto a nível moral. Então, as parábolas não são fatos históricos, a narração interna da parábola, porque o fato de Jesus ter contado a parábola é um fato histórico, entende isso? É diferente? Mas aí Jesus conta então as parábolas, explica que são parábolas, mas os outros eventos, quando Cristo cura a hemorroíça, quando Cristo ressuscita o morto, filho da viúva de Naim, quando Cristo multiplica os pães, são fatos históricos. No Antigo Testamento, quando o livro do Êxodo nos ensina que o povo de Deus saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho se abriu, o Mar Vermelho se abriu. E nós não podemos descartar o sentido literal. Quando Gênesis ensina que Deus criou Adão e Eva existiram, isso é fato histórico. Adão e Eva foram 2 pessoas que existiram. Né? E o próprio magistério da igreja, aqui no Denziger,
depois nós podemos ir a esse parágrafo, a Comissão Bíblica, de 1920, alguma coisa, vai dizer que nós não podemos descartar o sentido histórico-literal dos primeiros livros da Bíblia e dos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Diz ali com todas as letras, magistério. Então eles tiram. Se foram os únicos, aí é uma outra questão, a gente vai entrar nisso um pouco mais para frente, né, Nuno? Por exemplo, no caso dos 40 dias no deserto, nós temos que assumir que o próprio Jesus contou isso para os... Apesar de não estar escrito que ele contou, nós assumimos que é um fato histórico, que ele passou esses 40 dias. Mas aí já é mais Mas que ele relatou aos apóstolos. E depois eles, por tradição, passaram essa informação. Mas aí os números são mais simbológicos na Bíblia. O 40 é o tempo... Assim, tem toda a questão da simbologia também, mas eu estou falando da Do questão sentido espiritual. espiritual. Do sentido espiritual e do literal. Isso. Então, quer dizer, antes do sentido espiritual, que os 40 dias têm uma porção de significados, e tem mesmo, né? Mas antes do sentido espiritual, nós temos o sentido literal. Então, quando a Bíblia ensina que Jesus, antes de iniciar a sua vida pública, foi ao deserto, viveu lá 40 dias, 40 noites, de jejum, penitência, oração, isso é um fato histórico, ele foi para lá. Né? Qual que é o sentido alegórico espiritual? Ora, da mesma forma como o povo de Israel viveu no deserto 40 anos, Cristo, antes de iniciar sua vida pública, vive 40 dias no deserto, né? Para encontrar-se com Deus e preparar-se para levar os seus à terra prometida, Jerusalém do Alto, mediante o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Então, existe o sentido literal, histórico literal, que não pode ser descartado. Salvo quando a Bíblia explica que o que ela vai narrar não é um fato histórico, como as parábolas, por exemplo. Agora, além do sentido literal, nós temos o sentido espiritual. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ela fala, podem ser sinais. Então, o sentido espiritual, por sua vez, se subdivide em outros três. Nós temos o sentido alegórico, podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho, no sentido literal, é um sinal, no sentido alegórico, da vitória de Cristo e também do batismo. Então, da mesma forma como o povo de Israel é liberto da escravidão do Egito, Cristo nos liberta da escravidão do pecado e da morte. Cristo nos liberta da escravidão ao demônio, que é o pecado mortal. Né? Da mesma maneira como o povo de Israel, liberto da escravidão, atravessa o Mar Vermelho, da mesma maneira o cristão passa pelas águas do batismo. Morre o homem velho, os egípcios, nasce o homem novo. Da mesma forma como o povo de Israel atravessa o deserto até chegar à terra prometida, nós atravessamos o deserto dessa vida, que é o tempo de provação, até chegarmos na Jerusalém Celeste. Esse é o sentido alegórico, que funda-se no sentido literal. Mas além do sentido alegórico, nós temos o sentido moral. Os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzi-nos a um justo agir. Eles foram escritos para a nossa instrução. Então, todos os textos sagrados, Antigo e Novo Testamento, que se iluminam, porque o Antigo Testamento ele sempre é interpretado à luz do Novo, também nos ensinam como devemos agir. Então, é a ética judaico-cristã. Nós temos aqui a moral católica, a teologia moral, da qual vai tratar a terceira parte do catecismo. Tudo que está dito nas Sagradas Escrituras apontam para um justo agir, como devemos viver, o que é moral e o que não é. E o terceiro sentido, o sentido anagógico. A palavra anagógico, vem do grego anagogé. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos à nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. Então, o sentido anagógico é o sentido das Sagradas Escrituras que apontam para a escatologia. Escatologia que é outro ramo da teologia que trata das coisas do fim. Portanto, a parousia, a vida eterna. O julgamento particular depois da nossa morte
o juízo final, quando o Senhor voltar em glória na parousia, para julgar os vivos e os mortos, os novos céus, a nova terra, os que serão salvos, os que serão condenados ao inferno. Né? Então, existe também esse sentido, sobretudo no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse é cheio de sentido anagógico. Né? Termino então com o parágrafo 118. O dístico medieval resume a significação dos 4 sentidos. Litera gesta docet, quid credas alegoria, oraris quid agas, quatendas anagogia. A letra ensina o que aconteceu. Sentido literal. Né? A letra da Bíblia ensina o que aconteceu. Ponto. A alegoria, o que deves crer, as verdades de fé. A moral, o que deves fazer. E a anagogia, para onde deves caminhar. Nós sabemos que esta vida terrena vai acabar. Foi isso que nós falamos 6 meses no curso passado em Santo Agostinho, na Cidade de Deus de Santo Agostinho. Essa vida terrena vai acabar. É um tempo de provação. Né? Aqueles que vivem como se não houvessem de morrer são loucos. Né? Estão iludidos. Aqueles que amam essa vida terrena, aqueles que amam os bens dessa terra, como se não houvesse de perdê-los, vivem não. Vivem fora da realidade. Todos vamos morrer. E aí, acabou tudo? Acabou a vida, acabou a gente, nossa identidade, nossa história, quem somos, acabou tudo. Essa não é a fé católica. Nós cremos que a primeira morte é a separação da alma do corpo, enquanto o corpo é sepultado e apodrece no sepulcro, né? A alma comparece diante de Deus, para o juízo particular. E aí ou entra no céu, está salvo, ou entra no céu passando pelo purgatório, ou vai para o inferno. Né? Já contempla a Deus na visão beatífica no céu, ou jamais contemplará no inferno. Sabemos, sentido anagógico, que o Senhor virá em glória para julgar os vivos e os mortos, a ressurreição final, o juízo final. Entraremos no céu então com corpo e alma gloriosos, ou condenados ao inferno, com corpo e alma corruptíveis. Né? Então, essa é a nossa fé. Essa é a fé católica. Né? Mas nós vamos ver isso nos artigos que estão mais para frente. Né? Muito bem. Então nós vamos encerrar a aula de hoje por aqui. Né? Nós fizemos esses recortes, fizemos alguns apontamentos dos trechos principais desta primeira parte do artigo 1 do símbolo apostólico. Creio. Cremos em quê? Cremos na revelação divina, né? Contida na tradição e nas Escrituras. A partir da próxima aula, semana que vem, nós vamos estudar o creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós vamos estudar quem é Deus como Trindade. Nós vamos estudar o Pai, a pessoa do Pai, aquele que não é gerado, eterno, mas aquele que gera o Filho e o Espírito Santo. Aquele que gera o Filho e o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Então nós vamos estudar Deus como Trindade, a processão das pessoas divinas na eternidade, e nós já vamos entrar um pouco no Deus Criador, né, do céu e da terra. Vamos ver um pouco já disso, tá bem? Então permanecem aqueles trechos que eu indiquei para serem lidos na aula passada. São os parágrafos 267. Isso, 99, 267. Permanecem esses parágrafos. Nós vamos tomar alguns deles na próxima aula para então estudarmos Deus na Trindade una, né, em substância, trina nas suas pessoas. Vamos diferenciar também a eternidade do tempo e aí vamos falar da criação, tá bem? É isso. Muito obrigado mais uma vez a todos. Desculpe, estouramos o tempo. Eu estarei aqui no final da aula para, se de repente alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma observação. Nos encontramos então semana que vem.